Comentário no livro de Jó. A aflição individual contagiante. Capítulo 2. Deus trouxe à tona a sinceridade de Jó, embora tivesse outras qualidades citadas em conjunto. O mal, apegando-se à sinceridade como se fora a arma mais forte de Jó contra a blasfêmia, apontou esta sinceridade para com a esposa de Jó, a fim de com ela tocar a mulher de Jó, induzindo-a a observar também que era a sinceridade de Jó que o mantinha sofrendo por Deus. E o benzimento, apesar do flagelo, provavelmente imaginou que Deus queria fazer Jó se quebrar, desistir, suicidar. Ou Deus mesmo lhe queria matar. Ambos, acreditando na morte como sendo o fim dos seus sofrimentos, acreditou a morte e, citando-a como solução única, disse para Jó: amaldiçoa ao teu Deus e morre. Ou como se expressa na mornura do modernismo de hoje: aceite a negativa de Deus e pare de sofrer. Jó 2, 9 e 10. No texto: vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Poupa-lhe, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Sofar, o naamantita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele
e consolá-lo. E, levantando de longe os seus olhos, e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó 2, 1-13. A força da sinceridade. Quando a mulher de Jó, sob sugestão maligna, lhe cobrou ou ordenou a quebra de sua sinceridade, virtude que ainda lhe mantinha vivo e ligado a Deus, ao respondê-la, Jó lhe falou do seu futuro e do futuro que viveriam juntos, ele e a sua esposa, no futuro, e disse: receberemos de Deus o bem. E colocando aquele bem incompreensível presente já no pretérito, continuou: e não receberíamos o mal? As muitas razões de se dizer Ebenezer se avolumarão a tanto que se concretizarão até se poder exclamar: ora vem, Senhor Jesus. Jó 2:10. Águas, montes e alturas. O improvável, o imperceptível e o invisível davam a Jó a certeza de que Deus lhe permanecia fiel, mantendo unilateralmente a sua amizade, o que, segundo o seu esforço demonstrativo, ficou exposta. Jó esperava uma resposta de Deus. O homem jamais seria mais constante do que Deus nos dias difíceis. Jó acreditava, acima de todas as suas águas, que Deus lhe permanecia fiel, fiel à sua amizade, e que, mesmo sendo reto, sincero, temente a Deus e desviante do mal, ele jamais seria mais fiel nem mais sincero do que Deus. O seu amanhecer de cada dia lhe era Deus lhe fazendo andar sobre as suas alturas. Jó 2, 11-13. Bom em todo o tempo. Esta frase está bem falada na atualidade, porque fora a principal frase de um filme, mas o que a pronunciava repetidamente estava falando de Deus. Não era o mal que Deus lhe oferecia, era o bem maior, invisível, que lhe prometia. Quando a sua esperança gritava no mais profundo da alma: ainda que ele me mate, nele esperarei. E mesmo na minha carne verei a Deus. Eu sei que meu Redentor vive. O sabor e o gosto bom dessas palavras não viriam ao coração de um homem amargurado de espírito se Deus não fosse com ele. Jó 11, 25 e 26. A língua inflamada. Como todas as coisas de Deus foram feitas pela palavra, e Jó era imagem e semelhança de Deus, até ali, nessa parte, contudo, mais forte do que Adão, porque Jó falava desviando a sua boca do mal,
e os seus lábios de falarem enganosamente. Então o mal levantou o inferno para inflamar-se contra a língua de Jó e forçá-lo a falar até que blasfemasse. Jó tinha 3 amigos mais chegados que um irmão, e o mal estava autorizado a tocar em tudo quanto Jó tivesse. Eles, sem o perceberem, cooperaram com o mal para arrancar de Jó alguma palavra má contra Deus, atribuir falta ao Senhor ou blasfemar na face do Pai. E por que falando? Porque no falar se tem como principal elemento da fala a língua, o membro do corpo mais difícil de se deter, conter ou dominar. A língua é inflamada pelo inferno. Tiago 3, 1 a 10. A voz do eco. O sincero não mente, mas a mentira é somente cera. Não resiste ao calor da verdade. Jó responsabilizou e amaldiçoou ao dia em que nasceu ou aniversariava, porque anunciaram que nasceu homem. Mas um salmista, como se desse foto às palavras de Jó, cantou: no sepulcro, quem te louvará? Nos seus dias, o homem ainda não conhecia a ressurreição e a vida que viria após o sepulcro, a cova, o túmulo, o Calvário. Mas a voz da ressurreição já vaticinava pela sua própria boca: eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Lucas 2, 25 a 32. No sair. Era somente pele, carne e ossos quando saí do ventre de minha mãe, e do ventre do dia em que nasci, e ele me pôs no colo do tempo. Logo, a diferença entre o temporal e o atemporal me fez chorar, porque tudo quanto eu era e possuía não me garantia a vida nem a alegria de viver. E este dia, ainda hoje, é como se fora amaldiçoado pelo Senhor do tempo. Agora, somente me faz doer. Maldita é a terra por causa do homem. Maldita é a terra por causa do homem. Jó 1, 20 e 22. No tornarei. O ventre do tempo, o colo da vida, o lugar na luz, foram os peitos que amamentaram a minha alma, ombros que me carregaram sobre os montes e mares, e vestes que certamente não me acompanharão na minha volta, quando eu retornar ao nada, quando eu voltar ao pó, sem véu, sem túnica, sem espaço, tornarei para lá. Larde o Senhor que aqui no meu conto ligeiro me prometeu vida eterna. Eclesiastes 12, 5 a 7. O Senhor o deu. O dia dos muitos amigos e da cadeira de honra na praça, o dia de doce mel nos lábios e do silêncio dos encanecidos sábios,
o dia de distribuir abundância de bens aos pobres e necessitados, e dia de acolher o peregrino que passa, também o dia do sono dos justos e do acordar dos filhos dos reis, maravilhosos dias. Não nasceram por recompensa do trabalho, nem pagamento do suor, nem do dinheiro, nem preço. Tudo foi dádiva do Senhor. Bons trabalhos, da alvorada ao anoitecer. O homem jamais a amaldiçoaria ou abençoaria antes que Deus o fizesse. Jó 5, 26 e 27.